sem apoio em casa, sem apoio na rua, sem apoio da igreja. Eu fui entrando no submundo do sexo e a coisa foi ficando feia, ficando feia, ficando feia. Eu fui me associando a tudo, fui me entregando a tudo e de qualquer jeito. E quando eu comecei a passar risco de ser contaminado por um HIV, porque eu não tinha filtro, eu só queria que aquele tava tão. Eu fui tão marcado pelo sexo em si, por conta do abuso, que desorientou, me jogou, me escravizou de tal modo que eu não tinha filtro. Era com qualquer um, era de qualquer jeito. Eu vou contar aqui. Estamos de volta para dar seguimento a essa nova jornada na minha vida. Antes de mais nada, mais uma vez eu digo a vocês, se inscreve, compartilha, dê like, comente. E o que foi que tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior fez comigo? O que o conflito, a falta de apoio, os tantos abusos que eu fui vivendo ao longo de tão pouco tempo, o que tudo isso gerou na minha vida? O que isso fez para que empurrasse-me cada vez mais a me aprofundar? E quando foi que Deus interveio para com minha vida, de modo que Ele acessou as profundezas das minhas dores e me deu escape, me deu livramento. Além de eu ter ido para todo tipo de abuso, eu, de fato, como falei anteriormente, mergulhar nas profundezas de coisas tenebrosas e sombrias que eu não desejo nem contar de qualquer jeito para vocês, porque são coisas bizarras. Eu fiz coisas bizarras, estava cego, escravo, estava um ninho de coisas ruins e cada vez mais ia mergulhando na escravidão, na perversão sexual. Sem apoio em casa, sem apoio na rua, sem apoio da igreja. Eu fui entrando no submundo do sexo e a coisa foi ficando feia, ficando feia, ficando feia. Eu fui me associando a tudo, fui me entregando a tudo e de qualquer jeito. Foi quando eu comecei a passar risco de ser contaminado por um HIV, porque eu não tinha filtro. Eu só queria que aquele tava tão. Eu fui tão marcado pelo sexo em si, por conta do abuso, que desorientou, me jogou, me escravizou de tal modo que eu não tinha filtro. Era com qualquer um, era de qualquer jeito. E isso foi me colocando em risco de me contaminar com a doença sexualmente transmissível. E eu desencadeei por um tempo a AIDS psicológica. Vou estar trazendo aqui um vídeo. Já fiz um vídeo no canal, tem um vídeo aqui no canal, só quero fazer um novo vídeo com mais aprofundamento. Então eu tive a AIDS psicológica. Foi um período conturbado, um período difícil, porque o maligno ele começou a falar na minha mente de que havia um tempo específico para que eu morresse. Tudo isso por conta da AIDS psicológica. Além disso, também teve o problema de perder a vida pelos companheiros que eu estava associado na questão sexual e que muitos deles quiseram tirar minha vida. Então, cada vez mais a coisa foi só ficando feia e eu não sabia o que fazer. Eu só sabia que a dado momento a vontade pelo sexo vinha com tudo e eu queria fazer em qualquer lugar, de qualquer jeito. Eu não tinha filtro nenhum, que eu não enxergava nada, não respeitava nada. Por meio disso, eu acessei casamentos, eu desvirtuei muitos meninos novos, não que eles não queriam, foram poucos que eu malignamente fui tentando desorientar, mas muitos dos quais eu acessei, eles também já tinham uma veia, e eu não sei a qual dimensão, se foi por um abuso, se foi por uma pornografia, não sei, mas entrei em lares, entrei em casamento, foi algo completamente diabólico e não foi algo que eu queria me vingar. Eu estava escravo, isso é bom que fique claro. Não foi algo que eu fiz isso por maldade. Além de que isso é errado, mas não foi algo que... Porque há pessoas que fazem tais coisas erradas, porque elas premeditaram. Elas foram que arquitetaram. Eu não, eu só queria aliviar a vontade pelo sexo. Eu estava cego, esta é a verdade. O impacto do abuso na minha vida, além de reorientar toda a minha jornada de vida, fluxo natural, ele estragou projetos, estragou sonhos, estragou metas, estragou todo um plano que eu tinha para a minha vida, porque como eu estava cego sexualmente, então, por exemplo, eu tinha sonho de ser artista, comediante, e queria entrar numa emissora de televisão por meio de um programa que sempre tem todo ano, agora que diminuiu, mas lá tinha que fazer um exame de sangue, então eu não fui à frente, porque eu ficava preocupado, como não tinha coragem de fazer exame de sangue para saber se eu estava com HIV ou não, a AIDS psicológica,
eu meio que não desisti, porque eu ficava com medo dele descobrir lá, e foi aquela coisa, eu ficava com medo do escândalo, né? Eu preferia aceitar a sentença, tipo assim, se eu tiver, então eu vou morrer, eu vou desfinhar. E foi um período conturbado, porque em 2 anos, que naquela época, diziam que em 2 anos é que começaria que até 2 anos os sinais começam a aparecer do HIV, e foi um ano tenebroso, porque eu vivia sob a síndrome de ficar olhando para minha parte íntima, ficar vendo se saiu algum caroço, alguma ferida. Foi tenebroso, 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 tenebroso. Foi um período conturbado que vocês nem imaginam. Isso atrapalhou muitos projetos, isso atrapalhou muitos sonhos. E eu tinha vezes que eu parava para pensar assim, quando eu estava muito abatido: Deus, como é que seria a minha vida se não tivesse passado por isso? Onde é que eu estaria hoje se não tivesse passado por isso? Além de prejudicar o meu passado, muitas vezes o resquício ainda do abuso tenta atrapalhar o meu presente. Por exemplo, um dos problemas que o abuso gera ainda no meu presente é a confiança. Eu não confio em qualquer pessoa. Não é de qualquer jeito que eu vou estar associado com as pessoas. Então isso é vestígios do abuso. Hoje eu estou curado, hoje nós temos um casamento e 2 filhos muito bem abençoados. Só que isso é uma questão de decisão. Todas as vezes que os requisitos do abuso vier sobre sua vida, se você passou por isso, você precisa decidir: eu não estou mais lá. Eu não posso ficar vivendo debaixo da sombra do abuso. Ser refém do abuso. Por mais que eu sei que existem pessoas que podem me fazer o mal, por mais que o abuso me deu essa capacidade de discernir as pessoas à minha volta, eu não posso viver disso. Eu não posso estabelecer isso como se fosse uma verdade para todo mundo. Nem sempre todas as pessoas vão fazer o que muitos fizeram. Eu sei que há pessoas que vão fazer, mas nem todas fariam. Então, é bom buscar discernimento, é bom buscar cura para que você use essa ferramenta ao seu favor. E não para te tornar refém, e não para ferir as pessoas, e nem te ferir, mas para que você seja um pouco mais diligente. Mas por um tempo eu não consegui ter acesso a isso, e me causou muitos danos, e danos no presente do passado. Ainda assim, se eu não estiver de fato convicto naquilo que eu sou hoje, as memórias do abuso, elas gritam, de modo que quer de novo me colocar naquele mesmo lugar, o lugar onde a criança Uziel esteve. E hoje eu sou um adulto, eu tenho que decidir por si mesmo, eu tenho que saber que por mais que nós estamos no meio de uma selva de pedra, a verdade é que eu tenho um Deus, e Ele vela por mim, Ele está diante de mim, Ele está dentro de mim, Ele está ao redor de mim, Ele está agindo por mim, Ele está me capacitando para que eu continue tendo vida e vida com abundância. Assim também é você. E quando eu achei que o abuso iria definir a minha vida por completo, quando eu achei que o abuso iria estabelecer um tempo em que eu iria ser destruído, quando eu achei que o abuso iria desfinhar a minha vida, quando eu achei que, de fato, o abuso iria findar a minha vida aos 20 anos, conforme o maligno falou, quando eu achei que não teria mais solução para a minha vida, quando eu acreditei que minha vida iria acabar aqui, aí Quara, onde tudo começou, quando eu acreditei que não teria mais chance para a minha vida, um homem chamado Jesus se apresentou para mim. Um homem chamado Jesus de Nazaré falou: filho, sua vida nem começou. Só estou parafraseando. Sua vida nem começou. Eu vou te mostrar que quem falou, as vozes que disseram que você não chegaria, são vozes de pessoas mentirosas, de seres espirituais mentirosos. Porque aos 20 anos, em 2014, ele me chamou para si. Jesus me convidou em 2014, num período muito conturbado, num período que eu já tinha experimentado muitas coisas no mundo e que eu já estava cansado e sobrecarregado. Eu não estava mais conseguindo lidar com os conflitos de memórias traumáticas passadas, e que ele chegou no momento certo. Jesus chegou no momento entre o conflito e me lançar ao mundo com um trabalho secular, de modo que eu iria me perder de vez. Porque uma das fugas que eu usei para lidar com os conflitos e com os traumas foi trabalhar no meio secular por meio de vídeos. E aí, nesse mesmo ano que eu ia explodir no Brasil com vídeo no YouTube, foi o ano que o Senhor me tomou para si. E foi a melhor escolha de Jesus para com minha vida que eu pude ter. Porque eu não saberia te responder, se é que eu teria como te responder, aonde eu estaria, de que forma eu estaria, caso Jesus não marcasse um tempo, dia 12 de outubro de 2014, para me colher para Ele. E quando Jesus chega em 2014 e que me mostra que Ele é um homem que me coloca no colo e não quer me abusar, daí a inspiração desse livro. Esse livro aqui,
ele fala sobre o homem que não quis me abusar, justamente por conta dos abusos que eu experimentei ao longo de muitos anos da minha vida, abuso de diversas formas. Depois de um tempo que eu achei que todo mundo poderia me abusar e que eu não teria confiança em todo mundo, por mais que eu vivesse em comunidade, ainda assim eu estava vivendo sobre a síndrome de que eu não seria feliz. Esse homem chamado Jesus de Nazaré, ele me colocou no colo dele e me mostrou que ele, de fato, não quer me abusar. Pelo contrário, ele quer me dar vida e vida com abundância. Aí, meu irmão, quando ele me pegou para si, me colocou no colo, e eu vi que ele poderia fazer o que os homens não fizeram, o que as pessoas não fizeram, entreguei o pé, entreguei a cabeça, entreguei a mão, me entreguei de corpo e alma para Jesus Cristo. Mesmo com todos esses danos, mesmo com todas essas afrontas, a verdade é que Jesus chegou. E foi ele que me trouxe até aqui. Porque, para ele, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele superabundou a graça em mim. De modo que eu hoje estivesse aqui, como testemunho vivo para gritar a você que é possível acessar a esse Jesus, que é possível acessar a este Deus, que é possível adentrar nas recâmaras espirituais dele, de modo que ele cure as nossas feridas, ele desamarre todas as nossas prisões, ele quebre todas as nossas correntes. É possível. É tão possível que eu estou aqui e um menino que poderia sucumbir com tantas memórias traumáticas, com tantos problemas, com tantos conflitos familiares, tantos problemas, gente. Eu poderia ser um problemático. Eu poderia viver sobre a síndrome do problema, se é que eu estaria aqui. Mas aí eu tô aqui agora, testificando para vocês que é um Deus que faz, pai de 2 crianças, esposo, muito bem casado, muito bem amado por Jesus. Muito bem abraçado pelo Espírito Santo. Então você não perde essa chance, não. Eu vou adorar. É o início de um novo tempo. É o início de um período que eu vou trazer para vocês o que de fato eu vivi em Deus. Esses vídeos iniciais é só para falar para vocês o que de fato aconteceu, para que você tenha um norte, para que você saiba o início, para que você saiba como tudo aconteceu, para que eu não venha com assuntos de agora e você entenda quem é ele, de onde foi que saiu. Então eu estou dando a você a chance de conhecer o meu passado, o que aconteceu, para que você viabilize o que está acontecendo hoje. Faça um contraponto, pega o do passado e joga para o hoje e faça a comparação. E perceba que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, que Ele é firme, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele pode fazer também na sua vida se você der lugar. As memórias traumáticas ficaram lá. Hoje eu não vivo sob a síndrome. Porque ele está se martirizando. Não estou me martirizando, não. Eu vivo livre. Eu como, eu bebo, eu vivo. Eu me deleito com minha esposa, me deleito com os meus filhos. Eu vivo. Eu não fico atormentado por lembranças de passado, não. Passado eu só uso para uma única coisa. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu vou lá no passado, abro o baú, porque eu estou curado para fazer isso hoje, e digo que aconteceu comigo e o que Deus fez para que hoje estivesse acontecendo tudo isso comigo. Então, Jesus é fiel, abraça a oportunidade, não perca esse tempo. Ele é o Deus que pode restaurar qualquer trauma, Ele pode reverter qualquer trauma, Ele pode te curar de qualquer enfermidade, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela o que for. Ele pode fazer infinitamente mais do que esperamos e do que pensamos. Só precisa de uma única coisa, que foi o que eu fiz. E eu esqueci de falar, decisão. Nesse meio tempo que eu estava inserido nesses conflitos, eu clamei ao Senhor. Eu pedi socorro e Ele veio sobre mim. Ele abriu uma porta, que é os próximos vídeos, senão eu vou embolar aqui. Então é isso aí, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. E glória a Deus por esse primeiro pontapé inicial. Deus seja louvado. E até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever, dar like, compartilhar e comentar para me dizer se vocês estão gostando dos vídeos, ok? É isso aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Abraçar e te amar, ela foi enviada do céu, mas como se não